pessoal, bem-vindos ao canal Medicina in Class. Eu sou o professor Gilvano Amorim e este é o curso de Eletrocardiografia Básica. Nós estamos em nossa aula de número 11. Estamos dedicando algumas aulas, pessoal, ao importante tema de cálculo do eixo de despolarização dos ventrículos. E você, ao ver esse tema da nossa aula, relações métricas num triângulo retângulo, pode ter pensado, entrei no canal errado, estou de volta ao ensino médio, ao cursinho, o que acontece? Pessoal, nós vamos hoje recordar uma base muito importante no conhecimento trigonométrico. Nós vamos rever algumas relações trigonométricas importantes para auxiliar no cálculo mais exato, no cálculo mais preciso do eixo de despolarização ventricular. Nós vimos nas duas últimas aulas o cálculo do quadrante do vetor médio da despolarização ventricular e o eixo aproximado, nos valendo aí da comparação da projeção em AVF e em D1 e depois nos valendo daquele princípio da isoeletricidade. E se você ainda tem alguma dúvida, recomendo que visite lá nossas aulas. Pessoal, nós temos então o seguinte cenário, olha só. Então aqui nós temos uma circunferência, representação esquemática de AVF e de D1, e aqui está o nosso eixo, ou melhor, o vetor, a disposição espacial em plano frontal do vetor de despolarização ventricular, e fica essa pergunta: qual é esse eixo, né? E raramente, pessoal, nós precisamos de verdade ter um eixo preciso, né? Não tem clinicamente diferença entre ter um eixo de 62 ou de 60 graus. Ambos eixos de 62 e de 60 graus são eixos normais, então clinicamente não tem interesse. Então o que eu vou apresentar aqui para vocês é muito mais válido para um ambiente de um relato científico, de um trabalho científico, uma condição em que você precisa saber exatamente que ângulo é esse aqui. Muito bem, pessoal, então eu transpus aqui, coloquei no segundo quadrante para ficar mais fácil de visualizar, mas o raciocínio é o mesmo. Então nós temos que um determinado valor do nosso QRS na porção negativa de AVF, bem como um determinado valor na posição positiva de D1, permite que a gente faça um prolongamento e encontre um ponto que, unido com o ponto zero dos sistemas de ordenada e abscissa, permite o delineamento da angulação, que é o grande objeto que queremos descobrir, da angulação do nosso eixo. A partir da descoberta dessa angulação, lembrando que D1 está no plano zero, eu consigo então saber facilmente qual é esse ângulo. Lembrando que quando nós caminhamos no sentido anti-horário, nós tratamos negativamente os ângulos até 180, e quando trabalhamos no sentido horário, nós trabalhamos com a polaridade positiva dos ângulos até 180. Muito bem. Lembrando também que nomeamos sempre, por convenção, na disposição anti-horária. Então temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Temas já bem explorados nas aulas passadas. Muito bem, pessoal. Então essa figura que eu estou agora destacando aqui, que é obtida pela projeção paralela de D1 e pela projeção paralela de D2, nos permite obter um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, conceitualmente, pessoal, é o triângulo obtido pela partição de um retângulo. Vocês se lembram muito bem. E nesse momento, pessoal, você pode estar assim, meio exasperado, meio irritado. Como assim? Já passei dessa época, né? Quantas vezes a gente ouve entre os alunos na faculdade essa expressão: já superei isso, já passei por isso. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O conhecimento científico, o conhecimento de modo geral, mas particularmente o conhecimento científico, é feito de esteios basilares, é feito de alicerce. Nenhum de nós podemos nos lançar ao trabalho de fazer uma casa, começando com o telhado ou com o acabamento. A gente precisa lançar sólidos alicerces,
sob risco de depois ter nossa casa, nossa edificação, sob risco de ruir. O conhecimento, e particularmente o conhecimento científico, pessoal, é assim também. Então, de vez em quando, a gente precisa recordar lá os conhecimentos básicos que formam as ciências básicas, para que a gente substancie, para que a gente embase o nosso conhecimento médico, o nosso conhecimento em ciências da saúde. Muito bem, então eu quero recordar com você, triângulo é uma forma geométrica de 3 lados, né? Rapidinho aqui nós temos então o nosso triângulo retângulo, que se caracteriza pela presença de um ângulo reto, aqui representado por esse quadrinho com um pontinho no meio, isso é uma notação internacional. Aqui nós temos nosso triângulo equilátero, pelo menos devia ser, é que o dom do professor deixa um pouquinho a desejar, mas o princípio é que tenha 3 lados iguais. Quando tem 2 lados iguais, nós chamamos de isósceles, e finalmente, quando nenhum dos lados é igual ao outro, nós chamamos de escaleno. Lembrar também, aproveitando a deixa, né, pessoal, que os ângulos internos, a somatória dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180. No nosso caso, se o somatório dos ângulos internos é 180 e nós já gastamos 90 com esse ângulo, logo a soma desses dois ângulos, um dos quais nos interessa muito saber, tem que dar 90. Muito bem. Então, pessoal, considerando tudo isso, nós vamos encontrar esse desenho e aqui alguns atributos importantes do triângulo retângulo. Nós temos que o lado que faz com a altura, essa linha tracejada é a altura. O ângulo que faz com a altura é um ângulo reto, o lado que faz com a altura ângulo reto, né? Aqui nós temos a presença, deixa eu reparar aqui, de um ângulo reto, chama-se altura. E esse lado é a hipotenusa, aqui representado pela letra H maiúscula. Os outros lados são chamados, e isso só vale para o triângulo retângulo, diga-se de passagem, são os catetos. E os catetos recebem nomes específicos, pessoal, de cateto oposto e cateto adjacente. E essa nomenclatura é sempre em função do ângulo que eu vou considerar aqui. Então, quando eu considero esse ângulo, esse cateto é o cateto adjacente ao ângulo, enquanto esse outro é o cateto oposto. Então, vamos recordar e nos familiarizar com essa nomenclatura. Catetos, hipotenusa, altura. Muito bem. Então, se eu tenho, pessoal, o conhecimento do valor dos catetos, eu consigo obter a hipotenusa e vice-versa. Isso me valendo do famosíssimo teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é uma fórmula extremamente importante e é uma forma que até nós poderíamos nos valer dela no cálculo, vamos imaginar aqui desse ângulo, que fosse o caso de eu querer saber que ângulo é esse, né? Porque aí, conhecendo a hipotenusa, eu consigo trabalhar com isso. Então eu quero destacar aqui para vocês algumas relações métricas muito importantes, algumas razões, pessoal, que são importantes no cálculo trigonométrico, e a gente vai se valer de uma dessas condições para que a gente possa estabelecer o conhecimento do eixo que tanto buscamos, do eixo de despolarização dos ventrículos. Então aqui nós temos algumas relações muito conhecidas, que é o seno, cosseno e tangente. Tá? A tangente é interessante, pessoal, que ela não depende do conhecimento da hipotenusa. Então a fórmula, a razão trigonométrica chamada seno é a razão feita pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já o cosseno é uma razão obtida pela divisão do cateto adjacente pela hipotenusa e finalmente a tangente é obtida pela razão cateto oposto, cateto adjacente. Tem até a musiquinha, né? Coca, coca, coca. Olha, coca, coca. E aí a gente preenche o resto com H. São aqueles mnemônicos dos quais a gente se valia no ensino médio. Eu tenho certeza que você vai se lembrar disso, né? Então, pessoal, com qualquer um desses dados, a gente pode construir o conhecimento do ângulo. E o princípio eu já quero dizer para vocês. O seno, o valor do seno, ele aponta, ele tem uma relação estreita com o ângulo. Então,
para cada ângulo, para cada valor que a gente obter aqui desta proporção, ele vai me apontar um determinado ângulo. Alguns ângulos são chamados ângulos dos arcos notáveis, a gente tem que saber de cor. Então eu coloquei aqui o ângulo do 30, o ângulo do 45 e o ângulo dos 60 graus, né? E aqui, nessa coluninha, formando a nossa tabela, nós temos que o seno de 30 tem que dar meio. Então, toda vez, pessoal, vamos aplicar aqui. Toda vez que eu venho aqui para a formulazinha, para a razão do seno, faço essa divisão e eu obtenho 0,5, eu sei que eu estou diante do ângulo 30. Então, se por acaso, olha só que interessante, se por acaso nós tivermos a felicidade de fazer essa equação, essa continha, essa razão, melhor dizendo, do cateto oposto, né? Que no caso aqui do nosso ângulo, o cateto oposto é C2. O cateto oposto dividido pela hipotenusa, se obtivermos o valor de meio, fim da questão. Eu estou diante do ângulo. Agora eu sei que o ângulo é de 30. Ângulo de 30. O ângulo de 45 e o ângulo de 60, pessoal, são dois outros ângulos notáveis um pouquinho mais complexos. O ângulo de 45 vai dar razão de raiz de 2 sobre 2, metade da raiz de 2. E o ângulo de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí aqui, pessoal, a gente pode fazer a continha e considerar a metade desse valor, né? Então eu faço a raiz de 2 e divido por 2. Então eu consigo saber o ângulo. Então, encontrando esse valor, da mesma forma, e por isso que eles são chamados ângulos de arcos notáveis, se eu encontrar esse valor, eu sei que eu estou diante de um ângulo de 45 graus, que é a minha dúvida, a minha pesquisa aqui, que eu trouxe como esse exemplo. Muito bem, e se eu obtiver, fazendo essa continha, cateto oposto dividido por hipotenusa, eu encontrei raiz de 3 sobre 2, eu sei que eu estou falando de um ângulo de 60 graus. Com relação ao cosseno, pessoal, o cosseno inverte a continha. Eu tenho que a fórmula do cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, se eu obter desse valor raiz de 3 sobre 2, estamos de cara com o ângulo de 30. Raiz de 2 sobre 2, ângulo de 45. E se eu obtiver o valor de meio, eu estou com o ângulo de 60. Então aqui eu já quero destacar, pessoal, esse valor aqui, embora decimal, ele nos aponta com segurança, né? Então, o seno de 30 nos aponta o seno de meio, perdão, nos aponta o ângulo de 30. Não importa muito quais são os valores dessa divisão, porque o que importa é a proporção, é a razão trigonométrica. Toda vez que der meio, eu sei que eu estou diante de 30 graus. O cosseno, se der meio, eu já sei que eu estou diante de 60 graus. E esses são dois ângulos muito importantes na despolarização ventricular esquerda. Já a tangente, pessoal, é obtida sem a participação da hipotenusa. Observe a fórmula: cateto oposto dividido por cateto adjacente. Coca, coca, coca. É um mnemônico aí para a gente não esquecer dessa importante fórmula. Então, olha só. Se eu estiver trabalhando em busca desse ângulo, eu vou dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente e vou encontrar um valor. Quando esse valor for raiz de 3 sobre 3, eu sei que eu estou no ângulo de 30 graus. Quando esse resultado for de 1, sonho de consumo, né, pessoal? Nós temos então eixo de 45. E quando o resultado for raiz de 3, nós estaremos diante do ângulo de 60 graus. Então, pessoal, esse é o pano de fundo, essa é a estruturação básica de um raciocínio que daqui para frente estabelecemos ou estabeleceremos, porque por enquanto a gente só vai se dar por feliz quando nós encontrarmos ângulos de arcos notáveis. E quando o ângulo não for de arco notável, o que eu faço com essa informação? Socorro! Né? Lembrando, pessoal, que a gente vai trabalhar com situações em que nós precisamos de um valor exato
por exemplo, para uma publicação científica, uma pesquisa. Nós vamos imaginar que eu esteja estudando a distribuição do eixo de desvalorização ventricular da população da cidade de Campinas, por exemplo. Então não serve, tá lá no primeiro quadrante, não. A gente quer um apuro melhor, a gente quer uma determinação melhor. Então essa aula é a base que, a partir desse conhecimento que a gente está apresentando para vocês hoje, nós vamos trabalhar como que eu parto disso aqui e chego finalmente em Porto Seguro para encontrar com exatidão o ângulo. É isso aí, pessoal, esse é o recado inicial, e aí você percebe que a gente precisa de vez em quando ressuscitar princípios lá atrás, lá básicos, das ciências básicas, que a gente aprendeu no início da nossa formação. Fica a dica, nunca desprezem os conhecimentos ditos já superados, né? Já passei por isso, o que é isso? Isso nunca mais na minha vida, o que eu vou fazer com isso na minha vida? Sim, é muito importante. Então, pessoal, nos encontramos na próxima aula, na aula de número 12, quando nós vamos aplicar esse conhecimento e apresentar finalmente para vocês o cálculo exato a partir das relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Até lá, pessoal, um grande abraço!